Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Olá, eu me chamo Catiane, sou da paróquia de Jatobá e faço parte da equipe diocesana de liturgia. Nos próximos domingos nós vamos estar apresentando alguns momentos formativos essenciais, com pontos essenciais, e que esses vídeos se somarão ao que o bispo todo domingo apresenta referente ao Evangelho. Nesse primeiro vídeo nós vamos iniciar falando sobre participação na liturgia. Importante destacar que a gente sempre escuta as pessoas falarem assim: eu vou assistir à missa. Não, a gente não assiste, a gente participa. A gente assiste a uma partida de futebol, a um filme, a qualquer outra coisa, vai a um teatro, mas na missa a gente participa. E o que significa participar? Participar é ter parte, ser partícipe daquela ação litúrgica, daquela ação sagrada. Participar dessa ação litúrgica é ter parte no mistério que está sendo celebrado, que é o mistério de Cristo. A carta magna da liturgia, a Sacrosanto Concílio, que é do Concílio Vaticano II, ela traz muitas vezes essa palavra participação, participar. E ela diz que um dos objetivos é que essa participação ela seja eficaz ou frutuosa. Para que ela se torne eficaz ou frutuosa e que gere uma conversão e que gere graça, uma vida em Cristo, ela precisa de 3 pontos: que ela seja uma participação ativa, uma participação plena e uma participação consciente. No item número 4 da Sacrosanto Concílio, ela fala justamente isso. É desejo ardente da Mãe Igreja que todos os fiéis cheguem àquela plena, consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas que a própria natureza da liturgia exige. E aí segue mais algumas palavras. Mas a própria Constituição, ela já coloca que essa participação seja ativa, plena e consciente. E o que seria uma participação ativa? A gente não deve restringir, não deve ser compreendida essa participação ativa apenas como algo oral. Quando a gente, pela participação da palavra, ela vai um pouco além. Porque pode-se entender que uma participação ativa é só quando a gente reza ou quando a gente canta. Não. Ela tem também, essa participação, ela é ativa através das nossas faculdades, da nossa inteligência, da nossa vontade, do sentimento e através de todos os sentidos. Seja ele ouvido, a vista, a boca, o paladar, o tato. Então, quando a gente fala esses sentidos, você já pode fazer a associação com quando a gente está participando da celebração. Do ouvido, o ouvir a palavra, o ouvir o canto, o ouvir o salmo. Do olfato, o cheiro do incenso, das flores. O paladar, quando a gente comunga, e por aí vai. Então, essa participação ela é ativa com todos esses sentidos nossos, ou seja, de corpo inteiro. Na Sacrosanto Concílio também, no número 48, ele coloca assim: é por isso que a Igreja procura, solícita e cuidadosa, que os cristãos não entrem nesse mistério de fé como estranhos ou espectadores mudos, mas participem na ação sagrada, consciente, ativa, piedosa, e aí segue mais algumas palavras que vocês depois podem buscar e conhecer melhor. Vamos à participação plena. A gente destaca aqui 2 pontos.
ela é plena quando a gente participa de toda a celebração, quando a gente está lá, a celebração completa. Vamos citar o exemplo, por exemplo, da Eucaristia, a celebração eucarística, né? Sendo a celebração eucarística uma ação de graça que faz memória na obra de salvação, então a gente está plenamente participando quando a gente faz a participação também pela comunhão. Então ela é plena quando ela supõe essa participação na Sagrada Comunhão. Outro sentido, né, da participação plena é que ela é, como a gente falou agora há pouco, de corpo inteiro, através das faculdades e dos sentidos. A gente traz presente aqui aquela palavra de Paulo para que a gente tenha uma compreensão melhor do que seja essa participação plena. Quando Paulo diz assim, já não sou eu mais que vive, mas é Cristo que vive em mim. Isso sintetiza bem essa participação plena. E a participação consciente é quando a gente sabe o que se celebra. Que a gente celebra Jesus Cristo, que a gente celebra a obra da salvação. O que é que a gente está celebrando, que a gente conhece bem. Quando a gente compreende aquilo que a gente está celebrando, a gente não faz por uma rotina, ou por um hábito, ou por um preceito, mas a gente está participando por inteiro, porque compreende, a gente conhece aquilo que está celebrando. Então, a nossa mente sempre acompanha as palavras, os gestos, os cantos, cada uma das ações de forma consciente, entendendo o que a gente está celebrando. E aqui, então, a gente destaca que não se trata só de missa, mas de toda a liturgia, essa participação consciente, seja nos sacramentos, em outras celebrações do ano litúrgico, liturgia das horas, exéquias e celebrações de bênçãos, tá? E encerrando, a gente diz que a participação é, antes de tudo, a ação de Deus que sempre nos precede. É Ele que nos torna partícipes. A participação é a ação ativa e eficaz de Deus. Nós devemos apenas predispor tudo para que essa ação aconteça e responder humildemente com o nosso amém. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar.